Olá, eu sou Israel Fonseca do Instituto Aplicado de Finanças, o IAF Treinamentos. Se você deseja aprender a utilizar o Microsoft Excel, ou se você já utiliza essa ferramenta, mas deseja aprimorar os seus conhecimentos, eu tenho uma ótima notícia para você. Então fica aqui comigo que a nossa série Aprenda Excel de uma vez por todas começa logo depois da vinheta. Olá, sejam bem-vindos à série Aprenda Excel de uma vez por todas do IAF Treinamentos. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a utilização da função C, uma função extremamente importante e útil para qualquer usuário de Excel. Se você ainda não sabe como utilizar essa função, essa é a oportunidade perfeita para que você aprenda. E se você já conhece essa função, também é interessante que você assista esse vídeo, porque sempre tem alguma dica que pode estar agregando também no seu conhecimento. Essa aula vai ser dividida em dois vídeos, onde no primeiro nós vamos falar sobre toda a parte lógica que está por trás da função C, para que você aprenda a utilizá-la com sucesso. E na segunda aula nós vamos estar utilizando um caso de aplicação prática dessa função, tá ok? Então vamos à obra. Bom, o primeiro passo que é importante nós entendermos é que o Excel tem uma inteligência de comparação de valores. A função C trabalha com testes lógicos. O que são esses testes lógicos? Eu sempre vou perguntar para o Excel na função C se um valor de uma determinada célula ou se uma determinada sentença é igual, maior, menor, diferente, maior ou igual ou menor ou igual a outro valor ou a outra sentença. Essa comparação é feita através de símbolos, esses que estão indicados nessa coluna que você está vendo aí no vídeo. Como isso funciona na prática? Vamos criar uma fórmula aqui. Primeiro eu inicio com igual para indicar para o Excel que nesse momento ele vai ter que realizar uma operação, né? E vou selecionar aqui o valor 1, por exemplo, igual ao valor 2. Então eu estou fazendo um teste lógico aqui para o Excel. Quando eu der o Enter, ele vai me trazer uma resposta. Olha, ele colocou como verdadeiro. Por quê? Nós perguntamos se 1 é igual a 1. Se eu vier aqui nesta célula e mudar o valor dela para 0, por exemplo, ele muda para falso, porque 0 igual a 1 é uma afirmativa falsa, é um teste lógico falso. Então essa é a lógica que o Excel utiliza. Vamos fazer aqui um exemplo com um outro comparador, maior ou igual, por exemplo. Então igual, o valor desta célula é maior ou igual ao valor desta outra célula. Se eu der o Enter, ele me indicou falso. Por quê? 0 não é maior nem igual a 1. Só que se eu igualar aqui, por exemplo, colocar 1, ele passa a ser verdadeiro, porque 1 é igual a 1. Se eu digitar um outro valor, 5, por exemplo, ele continua verdadeiro, porque 5 é maior que 1. E esse comparador suporta essas duas situações, tanto valores maiores quanto valor igual. Essa é a lógica principal que nós precisamos entender. E onde entra a função C nisso? Vamos lá. Sinal de igual para indicar a operação do Excel. E vamos digitar o nome da função, C. Posso dar 2 cliques ou um Tab para iniciar a execução dela. Veja que o Excel apresenta uma linha, preste bastante atenção nessa parte, porque isso aqui é a comunicação do Excel com o usuário. Ele está indicando para nós as informações que ele necessita para utilizar a função C. E aqui em negrito a informação que ele está requerendo neste momento é o teste lógico, que é o que nós acabamos de estudar. Então, como a gente está na linha da diferença, vamos fazer o seguinte: seleciono aqui o primeiro valor, vou incluir aqui os símbolos que indicam a diferença e vou selecionar a outra célula. Então eu perguntei para ele se o valor da célula 1 é diferente do valor da célula 2. Como esse meu teste lógico já está completo, eu fecho ele com ponto e vírgula. Perfeito, veja que o negrito passou aqui para valor C verdadeiro, ou seja, o Excel está me perguntando agora se esse teste lógico for verdadeiro, o que eu faço? Vou abrir aspas aqui, porque agora eu vou pedir uma resposta para o Excel em texto. Então texto no Excel, gente, em fórmulas, sempre entre aspas duplas, tá? Então abriu aspas, eu quero que o Excel, ao invés de verdadeiro, ele me diga correto. Fecho aspas, ponto e vírgula.
E agora ele me pergunta aqui em negrito, valor se falso. No caso eu quero que ele diga incorreto. Então, como é texto, abre aspas, incorreto, fecho aspas, a forma está completa, fecho parênteses, enter. Incorreto, porque 1 diferente de 1 é uma afirmativa falsa. E eu transformei através da função C, falso para incorreto. Tanto que se eu vier aqui alterar para um outro valor, ele passa a ser correto, porque 7 é diferente de 1. Então essa é a lógica por trás da função C. É muito importante que você aprenda a utilizar dessa forma para que você entenda depois, no caso prático, como utilizar ela em outras situações. Então, se você ficou com alguma dúvida, eu faço questão de que você deixe aí nos comentários para que eu possa te ajudar te respondendo. Uma dica importante é que você assista esse vídeo novamente para ajudar na fixação também deste conhecimento. Então não deixe de assistir também o próximo vídeo para que você entenda melhor a aplicação prática dessa função, que é muito útil. Tá ok? Nosso encontro de hoje fica por aqui. Um forte abraço e até a próxima!